Olá pessoal, tudo bem? Falando um pouquinho sobre a vacina do rotavírus e sobre alguns medos que as pessoas têm relacionados a ela, tá bom? Então, primeiro, o que é o rotavírus? O rotavírus é um vírus que causa uma diarreia muito importante, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade. O que essa diarreia é importante? É uma diarreia muito aquosa, quer dizer, a criança perde muito líquido durante essa diarreia. E é uma diarreia muito volumosa e frequente, ou seja, a criança acabou de fazer cocô, logo em seguida já está fazendo de novo, tá? Isso faz com que o risco associado a esse tipo de diarreia seja um risco muito alto para a criança, que precisa ficar hidratada, né? Ela tem uma chance maior de desidratar durante essa diarreia, o que faz com que a gente precise internar as crianças, porque só tomar o sorinho, a água que a gente costuma recomendar nos quadros de diarreia, costuma não ser suficiente para esses quadros causados pelo rotavírus. Além da internação, a gente também tem uma associação com mortalidade mesmo pelo vírus, porque em bebês muito pequenininhos, muitas vezes a gente não consegue dar conta de hidratar o bebê a tempo, tá? Então, sim, é uma doença grave, é uma doença que pode trazer, né, consequências e pode trazer quadros muito importantes. É uma das causas mais comuns de diarreia no mundo, então a OMS mesmo coloca isso como uma coisa importante para a gente lembrar. E com a chegada da vacina, a gente tem uma redução na frequência dessa diarreia, né, desse quadro de rotavírus, e principalmente uma redução na internação e nas complicações associadas. Então, a vacina é sim muito importante de ser dada nos bebês para protegê-los dessa doença tão grave, tá? Qual é o medo que as pessoas têm, que os familiares têm relacionados à vacina do rotavírus, que é dada geralmente com 2 e 4 meses de idade, tá? O grande medo é porque em alguns casos ela pode trazer um efeito colateral que é o sangramento nas fezes, tá? Então, sempre que a gente vê sangue nas fezes, a gente assusta, tá? Todos os estudos feitos, né, e as crianças foram acompanhadas, foram feitos grandes estudos sobre isso, viram que, primeiro, esse efeito colateral é muito pequeno, o efeito adverso que a gente fala, tá? É muito pequeno, quer dizer que é muito raro que isso aconteça, a maioria das crianças vão passar por isso sem nada, tá? E quando acontece, ele é autolimitado, quer dizer o quê? Que vai sair um sangue, né? Esse sangue pode ficar algum tempinho, mas ele vai parar de sair sozinho, sem a gente ter que fazer nada, tá bom? A outra coisa que as pessoas têm, então a gente pode ficar tranquilo de dar essa vacina considerando esse primeiro risco, tá? Mesmo em crianças que tomaram essa vacina e tiveram um sangramento nas fezes em pequena quantidade, dessa forma, a gente não precisa contraindicar a segunda dose, tá? Além disso, as pessoas têm um medo de uma intuscepção. O que é intuscepção? É quando uma parte do intestino entra dentro da outra parte. Isso causa um quadro mais grave, que leva à internação, que pode gerar uma cirurgia também, tá? Antigamente foi feita uma associação entre o uso da vacina e esse quadro de intuscepção, que hoje em dia a gente entende que não é mesmo tão frequente. Na verdade, ele é bem raro, bem difícil de acontecer, tá? Então, considerando o risco que é uma criança pegar a diarreia por rotavírus e precisar ser internada, e inclusive precisar e ficar às vezes em UTI, né, um quadro mais grave, com o risco que é dar a vacina e ela ter a insuscepção, o risco desse efeito adverso aí da insuscepção é tão pequenininho que vale muito mais a pena a gente dar a vacina para proteger do risco muito grandão que é essa criança pegar uma diarreia por rotavírus e precisar realmente da internação e fazer um quadro mais grave, tá? Então, faz muito sentido a gente dar essa vacina mesmo para os nossos filhos para proteger eles, tá bom? Quando é que a gente pensa em não dar essa vacina? Quando é que a gente então contraindica essa vacina? Como ela é uma vacina de vírus vivos atenuado, quer dizer o quê? Tem uma partezinha do vírus lá, né, que tá mais fraca, vamos pensar assim. Sempre que a gente tem uma vacina dessa, a primeira coisa que a gente contraindica é em crianças que têm alguma doença de imunidade, de falta de imunidade. Mas não é uma falta de imunidade só porque a criança que fica muito doente, tá? É aquela falta de imunidade grave, que gera doenças graves, inclusive associadas a isso, tá bom? A segunda coisa que a gente vai contraindicar é se a criança já teve alergia, né? Na primeira dose dessa vacina, teve alguma manifestação de alergia grave, que a gente considera com quadros de anafilaxia,
né, que fazem a criança ter manifestações cutâneas muito importantes, falta de ar e precisar mesmo procurar o pronto-socorro, tá? E a terceira coisa que a gente vai contraindicar é se a criança tem alguma malformação intestinal ou se já teve algum quadro dessa intussuscepção, tá? Essa intussuscepção pode acontecer sem nada, né? Sem ter a vacina junto. Bebês muito pequenininhos podem fazer esse tipo de quadro, tá? Então, nessas crianças a gente também contraindica. Alergia à proteína do leite de vaca também é uma coisa que muita gente associa a essa vacina. Não existe nenhuma correlação até o momento, uma relação forte feita entre a vacina rotavírus e o desenvolvimento de alergia a leite de vaca, tá? Então, esse não é uma preocupação que a gente vai ter, tá bom? Em crianças que têm a PLV, a gente vai considerar sim dar a vacina, mas com o acompanhamento mesmo do pediatra que faz esse segmento, o gastropediatra, mas o sentido da gente não confundir sintomas. Então, como o sintoma de sangramento nas fezes é um possível sintoma da PLV, a gente não pode confundi-lo com um efeito colateral, né, um efeito adverso da vacina, tá? Mas não existe uma contraindicação direta, é mais um segmento próximo, certo?